Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Bruna, eu estou aqui em nome da diretoria da ANAP para dar as boas-vindas para vocês, agradecer a presença, agradecer também a todos que nos assistem online. A última vez que eu olhei já eram mais de 40 pessoas, tá? Então, muito obrigada pela presença. Eu quero agradecer também, principalmente, a Sisqualis, que é a empresa parceira que traz o conteúdo hoje do Café da Manhã, um assunto que está sempre em pauta, que é interoperabilidade. Na verdade, eu só falei para ver se eu conseguia falar essa palavra. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada, viu? Antes de começar, eu queria só dar um recadinho, estamos há 2 semanas do CONAP, o CONAP, que é o Congresso Nacional de Hospitais Privados, o maior congresso hospitalar do Brasil, esse ano, dias 15 e 16 de outubro, no Transamérica, aqui em São Paulo. Grandes nomes, Drauzio Varela, ministro da Saúde, personalidades internacionais, 4 palcos simultâneos ao longo dos 2 dias, 6 conteúdos diferentes, área de exposição gigantesca, muito relacionamento de qualidade, referência em conteúdo, como todos vocês já sabem. As inscrições continuam abertas, ainda temos vagas. Para quem trabalha em hospital associado à ANAP, benefício da gratuidade, então é só acessar conap.org.br, se identificar como um hospital associado, colocar o seu crachá ali da instituição e realizar a sua inscrição. Se você trabalha em outra instituição, também pode se inscrever no CONAP, e aí tem um valor de R$ 1.200 e a gente tem incentivos para grupos a partir de 3 pessoas, tá? Então, ainda temos vagas, inscrevam-se, faltam só 2 semanas para o maior congresso hospitalar do Brasil. Espero todos vocês lá. Eu vou convidar o Guilherme Barros, que é o CEO da Sisqualis, para abrir o evento para vocês. Obrigada. Obrigado, Bruna. Bom dia, pessoal, então. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo online, a quem veio nos prestigiar aqui pessoalmente. É um prazer para nós estar aqui falando de um assunto que a gente gosta muito, que é a interoperabilidade. E vamos lá, então. Interoperabilidade, então, eu acho que é sempre importante falar que é aquela capacidade dos sistemas de conversarem entre si, caso pode ter que ter alguém que não viu esse conceito ainda. E a gente também entende que tem aqueles níveis de interoperabilidade que começa da parte técnica ali e vai até a parte semântica da interoperabilidade, aí já com o conceito dos dados que estão sendo integrados. E por que importa a gente fazer interoperabilidade? Importa porque ela impacta os médicos, os profissionais de saúde, os pacientes e o sistema de saúde. Então, se a gente olhar do ponto de vista do sistema de saúde, a gente está falando de inovação, a gente também está falando de eficiência, que é uma coisa que a gente precisa muito, né, nos modelos, no nosso dia a dia, com o sistema de saúde, precisa muito de eficiência. Precisa fazer mais com menos, né? A gente tem também, do ponto de vista do paciente, a personalização e mais segurança. Tá? Porque, por exemplo, se tem alguns lugares que tem... se o paciente já tem um exame feito, ele não precisaria repetir determinados exames, não ter uma exposição à radiação, por exemplo. E do ponto de vista do sistema dos profissionais médicos, tem a questão do apoio à decisão, né? E também da segurança. Uma linha do tempo rápida sobre a questão da legislação. Então, nós temos lá em 2002, saiu uma primeira resolução do CFM falando sobre a questão do prontuário eletrônico. Depois, em 2011, vou dar um salto aqui para não ficar falando de todas, mas fica gravado aqui, depois se alguém quiser pesquisar. Em 2011, teve a portaria do Ministério para a questão das políticas nacionais de informação e integração de informações de saúde. Foi a primeira edição, que depois, em 2018, teve a LGPD, vou falar das mais relevantes aí. 2022 teve a da telemedicina. Em 2021 teve uma reedição, antes disso, né, teve uma reedição dessa portaria de 2011, que foi das políticas nacionais de integração de informações de saúde. Nós também depois tivemos, em 2024, foi essa lei municipal lá de Porto Alegre, que é uma lei que fala sobre interoperabilidade de dados, e aí descreve, incentiva tanto as entidades públicas e privadas a desenvolver a interoperabilidade. E, por último, aqui, essa portaria do Ministério 12.560, que também fala bastante de interoperabilidade e de padrões e uma série de outras informações importantes ali que ela passa. Bom, para fazer isso,
para fazer a interoperabilidade, normalmente se usa um barramento, um gateway, uma plataforma, né, como a gente tem aqui o Fusion. Nós trabalhamos, então, de um lado tem uma base de dados e, de outro lado, tem os aplicativos que a gente faz a integração e a interoperabilidade através de padrões internacionais, como é o caso do FHIR e do HL7. Se não tem um padrão de informações médicas, clínicas, né, informações de saúde, a gente trabalha aí com um layout que é o JSON. Porque ainda é pouco utilizado, tem poucos projetos ainda utilizando o FHIR e o próprio HL7. O HL7 é mais difundido, principalmente nas questões que envolvem laboratórios, exames laboratoriais. Nas demais integrações, ainda o padrão predominante são os padrões próprios, né? As próprias empresas usam padrões próprios, e aí a gente acaba tendo que se adaptar a isso aí. Então, tem que ter flexibilidade, por isso esse é outro padrão. E o registro eletrônico de saúde, que é o que faz a integração dos prontuários de diferentes bases, né? Então, aqui tem alguns clientes nossos, grande parte dos nossos clientes são aqui filiados à ANAP, e também temos outras instituições e empresas também como clientes. Os nossos parceiros de tecnologia, a gente se apoia muito lá onde a gente está, que é no Tecnopool, que é um parque tecnológico, e também temos uma parceria muito forte com a Noxtec, que nos provê toda a parte de cloud, infraestrutura. Então, a gente tem um apoio muito grande da Noxtec nesse sentido. E aqui tem alguns sistemas que a gente já tem integrado. Então, destaco o MV, o TASI, Salux, o ESUS, né? A gente já tem também sistemas de saúde pública da MV, que é o Consufarma. Temos sistemas de anestesia, que é o SkyMed, Salesforce. Temos lá no Distrito Federal uma integração com o InterSystems, então, com o TrackCare, né? E outros sistemas aqui de oncologia, o FIBO, que é um sistema um aplicativo de giro do leito e concierge digital, entre outros. Bom, e aqui são basicamente os perfis de utilização do Fusion, né? Então, pensando do ponto de vista do hospital, a gente tem algumas aplicações aqui, que a maioria do pessoal conhece, que é a Mevo, que a gente faz essa integração entre essas aplicações e o TASI ou MV. No caso da operadora, a gente tem também integrações com TOTS, com MV ou com TASI também na operadora. E aí tem, por exemplo, com o Arvo, né? E também integra hospitais com operadora. Que aí também eu vou falar um pouco desse projeto mais para frente, que é o que envolve o projeto que a gente está conduzindo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aí aqui, dentro da operadora, uma vez que essas bases têm essa possibilidade de integrar, a operadora pode melhorar a questão do desenvolvimento de estratégia de saúde populacional, o perfil epidemiológico, transição de cuidado, combate ou antifraude, né? Análise de dados clínicos, as linhas de cuidado, enfim, construção de data lake, através dessa integração que é feita de outros sistemas ou de outros hospitais com a operadora. E no caso de município, a gente tem um caso de uso junto com a Nox, lá na Prefeitura de Caxias do Sul, onde a gente fez a integração da telesaúde. Então, profissionais de fora do estado fazem o atendimento via telesaúde lá para esse município. E como que os profissionais entendem melhor a saúde dos munícipes lá de Caxias do Sul? Eles entendem através da integração que a gente faz do prontuário de saúde municipal. A gente consegue fazer com que eles visualizem na hora do atendimento. E tudo que é feito de registro, a gente faz a replicação disso na base de dados do município, para que, inclusive, seja feito o faturamento. Então, esses são exemplos, né? E aí, depois do telesaúde, construção de RAS, integração com hospitais credenciados, alertas epidemiológicos, aí tem uma série de monitoramento, coordenação de cuidado, ajuda também nesse ponto. Em termos principalmente dos hospitais, das operadoras, né, por que se contrata um barramento, né, por que é importante contratar um barramento? Porque aqui tem uma questão a documentação ajuda muito, porque se eu
quando um aplicativo qualquer quer fazer uma integração com um hospital que tem base MV ou TASI ou outros, né? Eu peguei MV e TASI porque é o mais comum entre os hospitais da ANAP, mas a gente tem com outros RPs também. Então, uma vez que o aplicativo visita o hospital e quer fazer essa venda lá, quando ele chega na TI, precisa fazer várias reuniões técnicas. Tem a questão do ambiente, infraestrutura, conexão, DNS, tem que ver tudo como vai funcionar, né, essa aplicação, se é via IP, enfim, tem uma série de coisas técnicas ali que precisa serem conversadas para que isso seja feito. O que a gente tem feito quando tem o nosso barramento, a gente disponibiliza essa documentação e todas as informações necessárias e um mapa para conseguir acessar essas informações que a gente já tem documentada aqui na nossa API, ela fica disponível para que esse terceiro possa fazer o consumo. Tá? Então, a gente já tem todos os métodos aqui documentados e com as informações ali de como autenticar, enfim, é uma documentação técnica, né? Mas é um caminho para dizer que o que é mapeado fica disponível para que o hospital pode disponibilizar essa documentação e o próprio terceiro pode conduzir essa integração, tornando o processo mais ágil e mais seguro, porque fica centralizado com o hospital e o hospital tem aí a governança sobre os dados que estão sendo acessados da sua base. Então, aqui, os princípios dessa questão toda da interoperabilidade, um ponto que une todas as frentes é a inovação. Né? Nós temos aí num pilar o paciente, a saúde, o ecossistema de saúde e o hospital. No paciente, a gente foca muito na questão da segurança, né? Na saúde, a questão da sustentabilidade e, para o hospital, a eficiência. E aí, aqui a gente tem essas 3 instituições, são 3 hospitais e mais uma operadora, que é a Unimed Porto Alegre, contribuindo com esse projeto que foi construído, de novo, né, do ponto de vista de inovação. Eu destaco aqui a presença do meu amigo e parceiro Daniel Moreira, que é o coordenador de inovação lá do Hospital São Lucas, que vai também nos falar um pouco do ponto de vista da operação. E na questão do paciente, já representado pelo médico aqui, o Dr. Cícero, que é do Hospital Mãe de Deus, né? Também vai depois nos falar um pouco sobre o ponto de vista clínico da interoperabilidade, que também é sempre uma pergunta que se faz, né? Bom, a interoperabilidade, mas o que eu ganho com isso, né? O hospital sempre se pergunta, né? Mas o que eu ganho com isso? Para que eu vou integrar informações com outros hospitais ou com operadora? E aí a gente então convidou aí o Dr. Cícero para que ele pudesse falar do ponto de vista clínico quais são os principais benefícios para o ecossistema, para os próprios médicos e para os próprios pacientes prioritariamente. Então esse projeto se chama Conect Saúde, é um projeto que visa a integração de dados clínicos entre emergências desses hospitais e a operadora tem o seu pronto atendimento. Então é aí que ela entra, né, com as informações do pronto atendimento. Tudo isso integrado pelo Fusion. Vou explicar como é que funciona aqui rapidamente. Antes, só para fazer uma cronologia aqui desse projeto, ele começou em 2019, as primeiras conversas, daí depois a gente tem um gap ali que foi a pandemia. Em 2021 a gente fez um piloto, né, entre o Ernesto Dornelles e o Hospital São Lucas da PUC, então integrando prontuário de TASI e MV. Nesse caso, em 2022, a gente trouxe para o grupo a Unimed Porto Alegre e o Hospital Mãe de Deus. Então, a gente também fez uma simulação e foi um sucesso. E aí a gente começou, então, em 2023, a gente começou esse projeto. E aí a gente estruturou ele, eu vou mostrar ali na frente como é que a gente estruturou esse projeto. E em 2024 a gente teve a assinatura do termo, né, que foi feito entre as instituições, entre as diretorias dos hospitais e da Unimed, da operadora, para que a gente pudesse chegar em agosto agora com o início da operação assistida. Então a gente está já em produção, mas com uma operação assistida, não está aberto ainda para todo mundo, então tem alguns pacientes que já estão usufruindo disso. E a gente está vendo, aparando as pequenas arestas e provavelmente em outubro aí, ou novembro a gente deve estar
abrindo para que os pacientes possam ir usufruindo desse benefício. Aí aqui é só foi o lançamento que a gente fez lá no grupo em 2023. Aqui foi a cerimônia de assinatura do contrato em 2024. Foi um dia antes da enchente. E aí aqui a gente fala bastante de ecossistema. E aí até eu vou pedir para o Daniel para ele dar um depoimento aí. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse case que a gente tem construído ali com os nossos parceiros, hospitais, né, e também startups, né, Sesquales. Em termos de ecossistema, acredito que sem o ecossistema maduro que nós estamos construindo dentro de Porto Alegre, no que tange a saúde, não seria possível desenvolver esse projeto, né? Eu faço parte do BioHub, do Tecnopuc, como falado pelo Guilherme, né? Como a Sesquales também faz parte. O Hospital Ernesto Dornelles também faz parte do BioHub do Tecnopuc. Então, este ambiente esse ambiente universitário, parque tecnológico, hospitais, empreendedorismo através da startup, foi o propulsor para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial num projeto com diversos interesses, né? Cada hospital tem o seu interesse, é difícil concatenar esses interesses em nome de um desfecho de um projeto tão grandioso como esse. A gente vê bastante falando em interoperabilidade na saúde, mas de fato é difícil a gente ver na prática isso acontecendo, né? E muito desse difícil acontecer é por conta dos interesses das instituições. Então, quando a gente começou essas conversas, eu ainda não fazia parte do Hospital São Lucas, eu era um analista de inovação do Tecnopuc. A Diana, que é a gerente de inovação hoje da Unimed, ela era responsável pela inovação do hospital, então ela tem esses dois chapéus dentro desse projeto. E a articulação disso foi fundamental, né? Dentro desse ecossistema, para que isso pudesse acontecer. Foi um momento, então, que a gente conseguiu sentar e desenvolver esse projeto no sentido de vamos desenvolver isso e tornar viável tecnicamente, para ver se é possível, se a gente consegue tecnicamente fazer a união desses ERPs, que são diferentes, distintos, e consegue entregar na ponta para a assistência ter esse desfecho mais favorável e mais assertivo, né? Então, tecnicamente, isso demonstrou possível, eficaz, e a gente discutiu desde o começo que a gente ia discutir modelo de negócio posteriormente às análises técnicas, né? Então, a gente vem fazendo esse movimento tecnicamente. Agora, a gente está com um segundo momento de colocar esse projeto de fato para que os pacientes já comecem a dar os seus consentimentos. O Guilherme vai entrar em detalhes no processo futuramente. Mas foi um projeto construído pelo ecossistema, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, que sem colaboração, nada disso seria possível. Colaboração e confiança, né? É o que está na mesa a primórdia de tudo. Perfeito, Daniel. E aí a gente, então, rapidamente, a gente iniciou com a formação desses grupos de trabalho, isso é um pouco da metodologia de como que a gente construiu e como que a gente conseguiu chegar nesse resultado de conseguir fazer com que essas instituições trocassem de informações. A gente estruturou em grupos de trabalho, né? E um dos grupos de trabalho, a gente fez a primeira reunião lá, o Dr. Cícero estava presente já na definição das informações. Vocês querem fazer algum comentário aí? Fica à vontade, Cícero. Por favor. Bom dia, eu também agradeço estar aqui com vocês. Naquele momento, então, a gente se reuniu e a gente abriu a cabeça assim, em relação a tudo que a gente tinha de possibilidades para melhorar a assistência então dos pacientes, né? Então, foi todo mundo um grupo de trabalho assim, com eu representando Mãe de Deus, mas também o nosso colega lá do Ernesto Dornelles, lá da PUC. Então, toda a equipe médica, toda a equipe de inovação, tentando entender quais são as possibilidades em relação ao acesso ao prontuário que seja, digamos assim, para melhorar a assistência, dar mais agilidade, eficiência e assertividade, né? Então, a gente acabou definindo os parâmetros que a gente achava importantes para iniciar e aí estamos já com o projeto em operação. Legal. Só um comentário. A importância de a gente ter dividido o projeto em GTs, grupos de trabalho. Por exemplo, teve o GT do grupo médico assistencial,
né? Que não foi nós da inovação que definimos. Quais são os parâmetros que a gente quer tirar desse prontuário? Não. Vamos chamar os médicos, cada uma da instituição, vamos ver o que eles consideram importante dentro do prontuário para um desfecho. Então, assim como o GT técnico de assistencial, a gente teve o GT legal, né, dos GPOs, o GT de TI. Então, tudo que derivava-se a respeito de tecnologia da informação, chamamos os coordenadores, gerentes de TI das instituições para deliberar sobre esses assuntos. O GT de legal ali, LGPD, que foi com os DPOs e com o jurídico dos hospitais, isso aí demorou mais ou menos um ano e pouco, né? um ano e meio quase, para a gente consolidar o termo de consentimento, que eu vou mostrar aqui para vocês, o termo de consentimento que é comum para todas as instituições. Porque não adianta o paciente chegar numa instituição, ter um termo de consentimento, mas daí não bate com o termo de consentimento da outra instituição, então a gente montou um termo de consentimento padrão. E foi legal o que tu falou, Daniel, porque no início, quando a gente fez as reuniões, a gente participava, tinha um GT de governança desse projeto, e depois depois que eles entenderam a mensagem, o projeto e o que eles tinham, qual era o objetivo, eles começaram a se reunir em paralelo, né? E aí eles construíram e quando eles entregaram o documento, assim, foi muito bacana porque estava em harmonia as 4 instituições, assim, porque tinha esses quales também, e tudo e ficou bem dividido assim entre todo mundo e ficou muito bacana. Mas foi um processo bem complexo, né? E demorado. Então, como é que funciona, né? O paciente chega então na recepção e aí ele faz a leitura de um QR Code que leva ele para um site onde ele faz o cadastro, né? E depois que ele faz o cadastro, ele tem acesso ao termo de consentimento. E aí ele pode, de onde ele fica com esse cadastro, que ele pode depois revogar, conforme pede, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso também é um ponto a destacar que, quando nos perguntam sempre, mas a LGPD complica? Não, a LGPD ajuda. Se a gente atender a lei, a gente fica tranquilo, né? Antes disso, era sempre complicado, porque sempre pairava no ar uma dúvida sobre o que era possível fazer, que dados que eu podia levar, de onde para onde, né? Como que eu podia compartilhar o dado. E agora está claro, tem ali tem as regras ali, tem a lei, né? E se a gente cumprir a lei, a gente consegue fazer isso de forma tranquila. Então aqui eu estou mostrando, né, para vocês, aqui a parte de revogar o consentimento, visualizar, né, ele faz o download do documento e a gente consegue enxergar. E esse documento é padrão em qualquer emergência dos hospitais que, porventura, o paciente esteja. Tá? Ou, se for na operadora, também vai enxergar esse mesmo documento. Não tem diferença de documento. Ele faz o aceite e, uma vez que ele fez o aceite, essas informações elas vão transitar entre os hospitais, né, onde ele tiver, ele vai buscar as informações, porque tem uma camada do Fusion que fica na nuvem, né? Essa nuvem é provida pela Nox Tech Cloud, então que isso é um grande parceiro nesse projeto também. Então, uma vez que o paciente chegou aqui, chegou no Ernesto Dornelles, ele vai fazer a busca das informações, que eu também vou mostrar ali um pouquinho mais para frente para vocês. Vai fazer a busca das informações e vai trazer para que esteja disponível para o profissional que vai atendê-lo ali no hospital que ele está. Então, é bem simples aqui o desenho, mas é para isso mesmo, para ficar bem claro o que a gente está apresentando. Então, na consulta médica, então já com consentimento feito, né, e uma vez que ele foi atendido, ele chega no consultório, aí o profissional tem acesso às informações do paciente. Ele vai, inicialmente, cai num dashboard, né? Esse dashboard é um exemplo, mas dá para configurar aqui. Isso aqui tudo é configurado dentro da própria instituição. A gente não precisa que a gente faça essas configurações. A própria instituição pode configurar os seus dashboards, né? Que informações e que formato de informação que ela quer fazer, quer configurar ali para que fique disponível para o médico. Essa pode ser a tela inicial. E aí depois cai nessa tela, que é a tela onde tem os atendimentos, né? Então aqui eu tenho, esse prontuário é meu, tá? Então eu tenho aqui os atendimentos que eu já fiz. Então tem aqui atendimentos do Hospital Mãe de Deus,
tem atendimentos do Hospital Ernesto Dornelles, e aqui é a União Brasileira de Educação Assistencial, Hospital São Lucas, da PUC. Então, e aqui, o paciente, no caso aqui, eu peguei uma versão antes de atualizar, e agora eu atualizando, ela sai, vocês vão ver que aparecem mais dados, vai aparecer mais dados, na outra tela, desculpe. E aqui é só para exemplificar, por exemplo, a gente consegue trazer os resultados de procedimentos, né? Então, aqui consigo visualizar os resultados de exame. Posso visualizar o resultado em si, se clicar aqui, ou eu posso ver um PDF também, se for essa configuração. Nesse caso aqui era o resultado do exame mesmo. E aqui ele já diz que está realizado, enfim. Aí aqui a gente já tem mais atendimentos que já foi atualizado. Então já apareceu mais atendimento do que tinha lá no Hospital São Lucas da PUC. Estava nesse atendimento do dia 16 e aí agora já tinha atendimento até dia 25 ali. Então, para a gente dar... Bom dia. Para a gente dar voz aqui, né, e o que mais faz sentido, que é o médico, né, o ponto de vista clínico aqui do médico para a questão da interoperabilidade. Tem também, né, esse propósito aos pacientes, então a questão da interoperabilidade, e o propósito ao ecossistema, porque isso vai, com certeza, trazer mais eficiência para o ecossistema. E aí, para falar um pouco da questão do ponto de vista clínico, eu passo a palavra para o Dr. Cícero aqui, para ele fazer a apresentação dele. Obrigado. Então, bom dia mais uma vez. Eu sou Cícero Baldinho, sou coordenador médico da emergência do Hospital Mãe de Deus e também sou cardiologista. Então, eu trabalho na emergência do Mãe de Deus já faz 15 anos e eu entendo realmente a relevância da gente ter dados, né? Só para, assim, contextualizar, também quem não for médico ou quem não tem essa prática, dentro do atendimento da emergência, principalmente, né, e depois a gente pode levar isso também para o consultório, mas da emergência em si, ele é um ambiente que a gente precisa de muito dado, muito rápido, para ter a decisão mais assertiva possível. Tá? Então, mesmo durante uma parada cardíaca, que a gente está ali naquele processo então, de reanimação, a gente precisa, eventualmente, voltar em algumas informações clínicas das pessoas para a gente tomar a decisão mais assertiva em relação ao que fazer ali. Né? Então, se a gente não tem esses dados, a gente acaba fazendo uma conduta que não é adequada ou uma conduta que ela é incompleta. Tá? Então, esse projeto, quando a gente olhou pela primeira vez, a gente... Nossa, é o sonho, então, de todo emergencista a gente chegar e ter esses dados ali à nossa disposição. Então, por exemplo, eu vou citar exemplos, então, né, de como é que isso evolui dentro do atendimento. Então, por exemplo, alergias, né? A gente está falando de segurança do paciente, né? Então, eventualmente, o relato então das alergias, ele é um relato que ele precisa estar no prontuário para ter segurança, né? Mas eventualmente a pessoa entra sem esse relato, ou a pessoa está desacordada, ou alguma outra coisa, né? E se a gente tem essa informação, mesmo que tenha sido um evento alérgico que aconteceu em outro hospital, ou que ele relatou em outro hospital, isso é muito importante, né? A gente pega, volta e meia, um paciente que fez uma infusão de uma medicação e esqueceu de ter relatado, e quando vê, a gente tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória, simplesmente por um descuido, né? E também informações não relatadas, né? O paciente, às vezes, ele não recorda de tudo, o paciente está nervoso, ele está ansioso, ele está com dor, né? Então, tem muitas informações que não foram relatadas pelos pacientes e que elas são relevantes para o raciocínio clínico. Quando a gente está atendendo o paciente na emergência, a gente tem, claro, a queixa principal de por que ele foi lá na emergência, né? Ou que ele foi no consultório, eventualmente onde é que ele foi, mas depois disso é muito, muito importante todas as informações do histórico prévio do paciente. Se a gente não tem esse histórico, as informações não são relatadas, a gente acaba perdendo, então, a oportunidade de fazer um bom raciocínio clínico. Em relação ao ecossistema, e aqui... a gente tem que entender qual é o papel nós, então, como médicos e também como instituições, que a gente está... Nosso propósito é o serviço aos pacientes. Então, ele é
por exemplo, grandes descobertas dentro da medicina são de domínio público, elas não podem ser escondidas, né? E também em relação ao atendimento dos pacientes, a gente também não pode ficar, digamos, querendo esconder dados do prontuário se é uma coisa importante para o atendimento clínico, né? Então, todo o cuidado em relação à LGPD, sim, mas os dados eles estão ali a serviço dos pacientes e a gente não pode, sim, esconder atrás disso. Aqui alguns exemplos, né? Se a gente chega um paciente, por exemplo, na emergência com dor no peito, tá? A nossa principal função é descartar que ele esteja sofrendo um infarto do miocárdio, tá? Que é uma doença, é a principal doença que mata então no mundo, aqui no Brasil também. E um dos pilares disso é a realização do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele tem que ser feito em, no máximo, 10 minutos, quando uma pessoa chega na emergência com dor no peito. Isso é um padrão internacional de qualidade. Quando a gente realiza esse eletro, ele pode ter um padrão que nos diz que ele está tendo um infarto, mas tem esse, especificamente aqui, o BRE, que eu coloquei aqui, se chama bloqueio do ramo esquerdo. Tá? Já classicamente se sabe que um bloqueio do ramo esquerdo ele é um problema elétrico do coração, mas ele impossibilita a gente de avaliar corretamente os problemas que envolvem um entupimento de uma coronária. Tá? Então, ele atrapalha. Então, já há muito tempo que a gente tem nas diretrizes de tratamento de dor no peito, que quando a gente encontra um bloqueio de ramo esquerdo e entende que ele é um bloqueio de ramo esquerdo novo, ele pode significar um infarto. Então, ele tem que sair correndo para fazer um cateterismo. E aqui, esse bloqueio de ramo esquerdo novo, ele é difícil de saber se tu não sabe o dado anterior, né? Então, se a gente não tem a integração com o dado anterior, ou se ele tinha um eletro que era de outro lugar, a gente não vai ter essa informação se o paciente não souber relatar. Então, a gente acaba tendo dificuldade de tomar conduta em relação a isso. Em relação a arritmias, por exemplo, né? As arritmias, elas são, na população, principalmente idosa, elas são muito comuns. Conforme vai envelhecendo, vai aumentando a incidência, então, de fibrilação atrial, que é uma doença muito importante. O que tem em relação à fibrilação atrial? Ela precisa que a pessoa use anticoagulantes. Tá? Então, se a pessoa não tem esse relato, se a gente não sabe, e ela apresenta ali com uma arritmia, a gente acaba não tendo noção de como é que é o melhor tratamento para ela. Aqui é a mesma coisa em relação aos anticoagulantes. Às vezes a pessoa também não sabe relatar se ela usa, não sabe, e a gente acaba tendo que tomar lá na emergência decisões muito emergenciais, muito rápidas, né, em relação a cirurgias, a procedimentos. Se a gente não tem as informações de anticoagulantes, acaba se perdendo como é que a gente vai proceder. Também aqui, e isso aqui é realmente uma das coisas que a gente entendeu ser muito relevantes, porque existe a crise, então, de adição a psicotrópicos. Depois eu vou mostrar no próximo slide como isso é relevante nesse século que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, né, uma pessoa tem uma doença que gera muita dor e ela começa a usar morfina ou algum outro opioide, ela acaba tendo adição a esse opioide e ela começa, às vezes, a ir de emergência em emergência atrás de prescrição, então, de morfina. Tá? Então, isso acaba sendo um problema que envolve todo o ecossistema, porque, claro, ela vê que se ela vai toda vez na mesma emergência, ela acaba sendo taxada, então ela acaba indo em várias emergências, né? Então, isso acaba realmente sendo um problema de saúde pública. E, claro, às vezes, isso já está tão na cabeça dos médicos que atendem na emergência que a gente não tem certeza de quem é o paciente que a gente acha que é e quem é que a gente acha que não é, né? Então, claro, como a gente conhece, os colegas, né? Eventualmente acaba os outros chefes de serviço me ligando para perguntar se a outra pessoa foi, não foi. Mas isso é um processo muito, assim, ele não é um processo que está organizado, né? Então, a gente ter esse dado, a gente saber se o paciente usou morfina e quantificar esse uso de morfina e entender se é uma coisa pertinente ou não, ele é muito relevante quando a gente está falando em relação à segurança dos pacientes. Esse aqui é um dado, então, do CDC, né? Então, a gente vê aqui que, a partir de 2012, a gente começou a acumular uma quantidade incrível de overdose, então, de opioides e de morte por overdose aqui nos Estados Unidos, né? E também isso se espalhando para o mundo, né? Então, a gente vê que realmente isso daqui é uma questão muito relevante.
as prescrições prévias, né? Aqui, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente tem que entender o que foi prescrito no outro lugar, o que foi usado, o que não foi usado, como é que a gente vai chegar e decidir sobre as doses, né? Se a gente não tem certeza. Se a gente não tem certeza se o paciente realmente usou algum antibiótico ou usou alguma outra coisa, a gente acaba se perdendo quanto mais incertezas a gente tiver. Em relação à descrição cirúrgica, outro quesito que é muito sensível, né? Então, a gente, por exemplo, o paciente é transferido de um local para outro porque é um local que pode realizar uma cirurgia de maior porte, né? Então, ele foi atendido lá no pronto atendimento da Unimed, né, e foi para o Mãe de Deus. Mas ele tinha feito uma cirurgia anterior que era lá na PUC. Bom, e aí como é que o cirurgião vai ter certeza de qual é o que foi feito, o que foi, por exemplo, qual foi o segmento do intestino que foi retirado, ou Então, a descrição cirúrgica ela é muito relevante para o planejamento cirúrgico e para a segurança, então, do paciente, né? Também em relação às hipóteses diagnósticas, né? Se a gente sabe o que foi feito, por exemplo, se a gente sabe que o paciente que chegou ali desacordado e séptico, né, sem conseguir falar, se a gente sabe, por exemplo, que ele não tinha, que ele já tinha tirado a vesícula, que tinha tirado o apêndice, é muito mais fácil a gente formular hipóteses diagnósticas nesse sentido. E também existe uma possibilidade que aqui ela vai tendo uma perspectiva já para o futuro, tá? A gente começa a tentar entender como é que os indicadores de qualidade do nosso atendimento estão evoluindo. Então, por exemplo, eu atendi um paciente lá na emergência, achei que o diagnóstico era esse e liberei o paciente. Mas e se daqui 48 horas ele vê que a situação não melhorou? Ele vai ficar daqui a pouco irritado com o hospital. Não, esse hospital não me deu o tratamento correto, eu vou lá no outro. Mas aí o dado começa a se perder, sabe? Como é que o serviço vai entender que ele está fazendo o correto, ou ele vai saber que o paciente... Então, a gente começa a ter os dados muito fragmentados de um hospital para outro e começa a perder, então, essa informação daquele paciente que teve complicação e foi em um outro local, né? Por questões de erro diagnóstico. E também aí para o acompanhamento da operadora, né? Para a operadora entender como um todo quais são, né? Como é que está esses pacientes indo de um hospital para outro, ou qual é o comportamento deles. Aqui a gente tem uma iniciativa aqui americana, que é o Choosing Wisely, que então ele... o que ele nos pede, então, para evitar realizar exames que são desnecessários, né? E também evitar realizar exames repetidos, né? Então, por exemplo, ele foi num lugar e fez uma tomografia, daí... sei lá, 2 dias depois foi no outro lugar e fez de novo. Então, qual é a relevância disso, sabe? Será que precisa mesmo? Às vezes, se é um quadro de infecção, ela pode evoluir. Mas se é um outro quadro mais crônico, não tem sentido, às vezes, a gente ficar fazendo um exame repetido. E até é ruim para o paciente, né? Aumenta a dose de radiação que ele recebe durante a vida. Então, tanto é ineficaz, quanto é ruim para o paciente a gente ficar fazendo exames repetidos, né? E também, outra questão, pacientes em cuidados paliativos, que são de outra instituição, que a gente não tem essa informação e que, às vezes, a gente fica sem saber exatamente como conduzir ali no momento de emergência. E aqui também entrando na nossa ideia de medicina baseada em valor, né? Então, a gente vai ter que evoluir para isso, né? A gente vai ter que entregar desfechos, a gente vai ter que entregar não só uma produção de tomografias, uma produção de exames, a gente vai ter que entregar desfechos, né? Esse tem que ser o futuro, né? E na extensão interhospitalar, né? Por exemplo, um paciente crítico que vai de um lugar para outro, né? Então, às vezes a gente tem centros de referência, por exemplo, em choque cardiogênico, né? O paciente que está precisando de suporte respiratório, de suporte mecânico para o coração. Então, se a gente tem informações que podem transitar entre as unidades de terapia intensiva, é muito importante também. E aqui pensando talvez no extra-hospitalar, no futuro, né? As informações das farmácias, né? Dos pacientes, aquilo que eles usaram, né? Que eles compraram, que eles adquiriram. Os laboratórios externos, que não são vinculados às instituições, mas que têm, daqui a pouco, alguma informação relevante, né? Então, isso tudo muito importante. Aqui, só para mostrar para vocês, conforme a gente já tinha visto, né? Mas exemplos de como é que isso já está aparecendo. Aqui, paciente real, né? Que, então, ele mostra os atendimentos que foram feitos.
né, aqui no caso o paciente sem alergias em nenhuma das instituições que ele foi, né? Aqui os diagnósticos, então a gente tem diagnósticos que são por CID, né, que é a classificação das doenças, mas a gente também tem depois ali nas evoluções quais são os diagnósticos, né? Aqui a gente vê, por exemplo, paciente em cuidados paliativos. A gente tem as medicações que foram prescritas, né, nas outras instituições. Os resultados de exames laboratoriais também integrados. E eu acho que é isso aí, só para mostrar para vocês os exemplos de como é que a gente consegue evoluir. Não, legal. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, algum comentário. A gente agradece os nossos, quem nos prestigiou aqui, quem está nos prestigiando online também. A gente terminou as apresentações e agora a gente fica aqui aberto a fazer um bate-papo. E aí fica, não sei se tem alguma pergunta online aí. Tem uma pergunta online que chegou agora. Eu vou só passar, pro Márcio. Vai passar aqui, pode. Passa, tá. Opa, a minha dúvida é Márcio Lago, né? Minha dúvida, eu queria que você falasse um pouco do Fusion. Fusion é a plataforma de vocês? Porque eu já ouvi esse nome, não sei se é de vocês. Sim. O nome Fusion é um nome comum, né? Assim, mas é assim, a nossa plataforma é o nome da nossa plataforma de interoperabilidade. Se chama Fusion. É. Ah, legal. Sim. Mais alguma presencial? Tem aqui uma. Vocês têm algum tipo de integração já com o DataSUS? Com o DataSUS, sim, com o eSUS, né? A gente tem. A RNDS tem. Com o Open DataSUS a gente tem várias integrações. Tem com o CIA, com o SH, com o SIM, SINASC. Inclusive a gente está desenvolvendo também em conjunto com a Nox, agora num município. É um projeto que envolve a ingestão dessas bases, né, do próprio município para dentro do Fusion, e a partir disso a gente construir algoritmos de predição que vão começar pelo pré-natal, né, pelas gestantes e parturientes, e a gente vai analisar também, né, o puerpério, ali, enfim, aqueles 2 anos ali da criança. Então, a gente vai fazer alguns algoritmos para predição e para análise dos resultados e tentar, enfim, ver algum modelo de associação entre, por exemplo, a quantidade de consultas pré-natal, só um exemplo, né? A quantidade de consultas pré-natal versus o desfecho daquela gestante. Então, a gente está nessa linha aí. Então, a gente tem integração com vários sistemas do DataSUS. Não sei se respondi. Tem uma online aqui, então. É um pouco grande. A inovação da interoperabilidade na saúde privada oferece às operadoras uma precisão sem precedentes na avaliação de riscos e sinistralidade de pacientes. Como o ecossistema de saúde, incluindo provedores, operadoras e reguladores, pode, de forma estratégica e tecnológica, equilibrar a busca por eficiência e a granularidade dos dados com a imperativa proteção do acesso e a acessibilidade para pacientes de alto custo, como os oncológicos, evitando que essa transparência de informação se converta em barreiras na renovação de seus planos de saúde? Não sei se deu para pegar tudo. Sim. Não, acho que dá para responder. Acho que a primeira coisa é que como que a gente torna um modelo mais eficiente. Foi um resumo assim da pergunta, né? Eu até apresentei ali, o Dr. Cícero também comentou, né, de que a integração das informações, ela naturalmente contribui. Ela não posso dizer que ela impõe isso e que a partir da implantação teremos uma super eficiência, mas que com certeza teremos mais eficiência do que no modelo compartimentado, né, do que no modelo descentralizado de informação, onde cada informação está em seus silos nas instituições por onde o paciente passa durante sua jornada. Então, eu entendo que a integração
dos entes, né, de todos os entes da cadeia de tratamento, que a gente é muito hospitalocêntrico, né? A gente fala muito do hospital, mas tem o pós-hospital, tem os cuidadores, o papel dos cuidadores, né, na saúde, e isso impacta em todo o sistema. Porque se a gente olha aí um idoso, depende do tipo de cuidado que ele tem em casa e a estrutura que ele tem, ele pode gerar grandes problemas de saúde para ele mesmo, né? Então, eu vejo assim que a integração dessas informações, a disponibilidade para cuidadores, para home care, para hospitais de transição, para hospitais de longa permanência, porque esses pacientes agudizam, tem que ir para o hospital, não tem o que fazer. E assim como eles, quando estabilizam, eles retornam, né, para suas casas ou para um hospital de transição ou para um hospital de longa permanência, essa jornada do paciente completa, né, desde o paciente mais novo que vai no laboratório aqui, vai no outro e depois vai no hospital em alguma emergência, faz algum procedimento, volta, né? Isso tudo, com certeza, se for compartimentado, gera ineficiência. E sendo integrado, tem um potencial gigante de gerar eficiência só pela integração. E se a gente acrescentar aí camadas de analytics, ou seja, de ficar desenvolvendo programas de entendimento melhor do perfil epidemiológico, saúde populacional, coordenação de cuidado, que é tão importante, né? Como a gente faz isso sem ter as informações todas integradas? A gente consegue, mas é a muito custo, com certeza. Então, daí eu acho que vem um pouco da eficiência. E aí a segunda parte da pergunta ali, teve um finalzinho ali que a pessoa que fez a pergunta colocou, como que isso, como é que a gente evita que essa integração e alta disponibilidade, compartilhamento de dados faça com que as operadoras possam ter algum tipo de bloqueio ou de dificultar, né, o processo de renovação ou de contratação de planos. Bom, as regras da ANS são bem claras, né? E a LGPD também fala isso, que não se pode usar os dados contra a pessoa, né? Então, e aí tem regras ali para negar um plano de saúde, não é, né? Caso tiver doença pré-existente, isso já tá previsto ali. Mas eu entendo que tem meios de barrar isso, né? Pela própria legislação complementar que tem. Então, acho que o benefício de compartilhar é muito maior do que o potencial risco do compartilhamento. Resumindo minha fala, se tu quer falar alguma coisa dele. Sempre vai ter essa possibilidade, né? O acesso aos dados permite. Assim como no nosso projeto, nós, como hospital, somos monetizados por realizar exames. E no projeto, desde o início, foi conversado com a Unimed que nós, nesse projeto, não iríamos ser auditados pela Unimed caso a gente refizesse um exame que já tivesse sido feito em uma outra emergência, por exemplo. A ideia é que a gente dê celeridade e agilidade ao desfecho do médico, né? A gente está centrado no paciente, a interoperabilidade. Então, é com muita base, como eu volto a dizer, né, em confiança e colaboração em prol do paciente. Futuros modelos de monetização para cada uma das instituições, isso a gente vai sentar e vai conseguir acertar posteriormente. Mas, com certeza, é uma preocupação, ela é válida, mas eu acredito que, assim como nós hospitais, as operadoras também tendem a ter esse olhar para o paciente também. De certa forma também, só complementar, mas de certa forma eu entendo também que as operadoras elas têm o outro lado da informação, que é o quanto o paciente consumiu daquele. Então isso aí acaba que já é uma coisa que eles têm, né? Eles já acessam, mas aqui na verdade a gente está dando visualização para aqueles que estão tentando oferecer. E eu, assim como coordenador de serviço, claro que eu entendo que a receita está vindo de exames e tudo, mas a gente não tem como pedir para a equipe fazer coisas desnecessárias, sabe? Eu acho que ninguém... Eu perderia, digamos assim, a autoridade e o respeito se eu pedisse isso para qualquer médico que trabalha comigo, né? Então, a gente quer realmente entregar o melhor. Entregando o melhor, a gente sabe que a situação ela vai... né, todo mundo vai reconhecer, né, que a gente está entregando o melhor e está se esforçando para isso, né? Perfeito. Bom dia. Bom dia. Os hospitais mencionados não precisa
Só para capital, acho que é para capital áudio. Bom, esses hospitais que vocês integram são somente hospitais do Rio Grande do Sul? Não. São hospitais do Brasil inteiro. A gente tem hospitais no Nordeste, tem aqui em São Paulo, tem no Distrito Federal, tem no estado de Goiás, ali a gente tem bastante clientes. Tem no Paraná, tem... O projeto em si é lá em Porto Alegre, por enquanto. Mas as integrações que a gente faz é nacional. Poderia ser nacional, não necessariamente precisa ser um hospital de Porto Alegre. Se algum hospital de São Paulo quiser integrar os seus dados com um hospital de Porto Alegre, pode. Claro que vai ter menos coincidências, né? Porque a maioria dos pacientes circula naquela região ali. Mas poderia. É por isso também a pergunta do DataSUS. Sim. Precisava ter um repositório nacional. Essas iniciativas de interoperabilidade regionais são legais, mas pouco eficientes quando você olha num contexto de grandes grupos hospitalares. Sim. Eu represento um grupo que atua em vários estados. Sim. Então, ficar estanque por estado é menos eficiente do que você pensar num banco de dados de abrangência nacional. Sim. Sem dúvida. A RNDS tem esse propósito que está, na minha visão, né, mas enfim, ela está muito voltada para os pacientes do Sistema Único, né? E o que a gente enxerga na realidade é que boa parte dos pacientes desses 49, 50 milhões aí de beneficiários que tem das operadoras de saúde, uma boa parte ela transita entre o Sistema Único e o sistema privado, porque muita gente tem plano de saúde por causa do seu empregador. Se a pessoa perde o emprego, né, pede demissão ou se é demitida, ela automaticamente deixa de ter plano de saúde. E algumas pessoas, né, que têm mais condições, elas conseguem manter ali, enquanto está buscando outra oportunidade, ela consegue manter um plano familiar, né, pagando ali do seu bolso. Mas a maioria, ela fica transitando entre o sistema único e o sistema privado. E na prática, isso é uma divisão, diria assim, administrativa e burocrática. Porque, na realidade, existe a saúde do indivíduo. Não importa se eu sou atendido pelo SUS ou se eu sou atendido pelo sistema privado. Tem muito pouca informação sobre a saúde. Exatamente. O plano tem todo o interesse de manter os registros financeiros, dos custos. Consequentemente, ele tem alguma associação aos procedimentos, mas não é o foco. Sim. O foco da saúde, efetivamente, se está no prontuário. Sim. E aí, então, essas provocações são excelentes, porque a gente fez, por exemplo, lá em Porto Alegre, a gente fez, junto com a Secretaria de Inovação lá de Porto Alegre, a gente fez um projeto para integrar o ESUS, que é o que a prefeitura usa lá para atenção básica, né? E o Hospital São Lucas, que atende o Sistema Único também. A gente pegou 1.200.000 atendimentos, prontuários de atendimentos, e a gente consolidou com os do hospital. E a gente enxergou lá uma série de pacientes que tinham atendimento na atenção básica e que tinham atendimento hospitalar lá no Hospital São Lucas. Então, a gente conseguiu fazer uma análise dos prontuários. A gente pegou alguns, obviamente, para análise, e a gente viu que tem uma diferença muito grande entre o que está escrito no prontuário da atenção básica e o que está escrito no prontuário da atenção terciária, lá no caso do hospital. Então, a gente viu que, se essas informações estivessem consolidadas, elas gerariam um valor excepcional. Principalmente se a gente considera que esse paciente pode ter sido privado em algum momento, né, e voltou para o sistema único. E isso acontece muito. A gente, talvez, para quem tem plano de saúde a vida inteira, pensa que isso não acontece, mas acontece muito. Do paciente fazer um procedimento no privado e voltar para o SUS, ou fazer um procedimento no SUS e no outro mês ou 2 meses depois ele está no privado e tem um recall daquele procedimento, né? Então, e uma coisa que vem ao encontro do que você falou, que, claro, todo mundo quer essa interoperabilidade em nível nacional, todo mundo interoperando para um único sistema. Isso é fantástico, só que também é meio utópico, porque todo mundo espera pelo top-down, né? Não, o governo vai decretar aqui uma lei que todo mundo vai ter que interoperar. E a gente está esperando isso há um bom tempo já, né? A interoperabilidade. E quando o Guilherme veio com essa possibilidade, que dentro das discussões veio essa oportunidade de fazer essa integração, veio também essas... mas a gente vai integrar aqui com 2 hospitais, eu vou integrar 3 hospitais no operador, mas e o resto do universo da saúde, né? O ecossistema é muito maior que isso. Tá, mas
Isso é só uma bolha de interoperabilidade. A gente acredita que essas bolhas elas vão se interconectar, né? Vai ter a nossa interoperabilidade conectada com daqui a pouco uma do SUS, uma outra interoperabilidade. Isso vai, porque o padrão já existe, né? Já existe um padrão de dados transitando. Tu tem que construir dentro de casa uma porta para que possa acessar e disponibilizar. Então, isso é um primeiro passo e eu acredito que várias outras iniciativas dessas pequenas interoperabilidades vão acabar levando para uma grande conexão que vai interoperar. Mas, se a gente for esperar o governo, eu acho que vai demorar um pouco. Então, quem sabe a gente faz na frente, já deixa tudo preparado para que quando venha essa oportunidade de conectar e integrar esse sistema único, gigante de interoperabilidade, a gente já esteja com a casa já ajeitada. Na verdade, desculpa, existe já, por exemplo, nos Estados Unidos já há algum tempo. Já existe nos Estados Unidos há algum tempo, né, uma lei que você é obrigado a entregar o teu prontuário para o paciente, os registros do prontuário dele em formato FHIR. Isso já é nos Estados Unidos, já é lei, e as empresas estão se adaptando a isso daí. A intenção disso é justamente a unificação do privado com o público, uma vez que a saúde gira em torno do indivíduo. Ele é atendido no SUS ou ele é atendido no privado, a saúde dele é uma só. A continuidade assistencial, ela depende de um padrão. O padrão que está sendo adotado é o FHIR. Existem outros, mas eles também podem ser convertidos. E aí a plataforma deveria fazer isso. Então, eu acho que o caminho para o Brasil e para os outros países do mundo vai acontecer a mesma coisa. Nos Estados Unidos já tem isso. É obrigatório. E tem algumas empresas já certificadas disso daí. Entendeu? Lá tem a lei do século XXI, né, da seção 4013, que fala disso, e o último ato que foi implementado em 6 de outubro de 23, eu acho, que era onde eles taxavam ali a questão do compartilhamento de dados, né? E lá tem uma diferença legal, eu já te dou a palavra, só para terminar. Lá tem uma coisa legal que eles fizeram, que é o Da Vinci Project, que é um projeto que envolve os vendors, as operadoras, as empresas de tecnologia, as operadoras de saúde e os hospitais. Então, eles têm um grupo que eles se encontram e eles resolvem as questões ali junto com a ONC, que é quem define os padrões lá pela Secretaria de Saúde deles, lá que é o Ministério. Bem legal. Obrigado por ter... Não, só queria comentar que tem a questão do usuário final ali, que acaba sendo os médicos, né, a equipe de assistência, também enfermeiros. Então, a sensibilização, talvez, dessa equipe é importante no sentido de que já se já se atende a saúde de alguma forma, tá? O pessoal já está acostumado a atender de alguma forma, às vezes essa forma meio assim, sem ter esse cuidado, tá? Então, essa sensibilização e esse engajamento, ele é importante até mesmo dentro do nosso projeto, porque senão realmente aquele dado ali, quem está usando é que vai fazer com que a potencialidade disso aí se torne realidade, né? E até convença depois os gestores de que isso é uma coisa importante, mesmo dentro do SUS, assim, né? Eu até entendo que a gente tem uma realidade muito às vezes diversa, né? A atenção básica lá, cuidando de uma certa velocidade, e a atenção terciária no SUS, ela sendo sobrecarregada de uma forma que ela não consegue dar, né, o cuidado necessário nas superlotações das emergências, né? Então, ele se faz necessário, lá para nós, em Porto Alegre, ele é um futuro necessário, porque a gente tem o nosso hospital de pronto-socorro como uma das grandes referências de trauma na cidade, né? Então, todo o trauma acaba indo para lá, ou para o Cristo Redentor. Então, a gente precisa, mesmo como hospitais privados, a gente ter essa comunicação um pouco mais consolidada, e aí ele vai disso, né? Tanto do interesse do gestor público, só que esse aí ele às vezes está atropelado pelas muitas coisas que acontecem, mas o usuário final ali, que daqui a pouco trabalhou a vida inteira ali no hospital pronto-socorro, ele vai saber qual é o valor de ter essa informação. Perfeito. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem online? Tem mais algumas aqui online. A primeira: quais são os medos apontados pelos clientes quanto à plataforma que usam dados de várias fontes? O principal receio é... A primeira pergunta que nos fazem sempre é: mas os que os DPOs das instituições nos fazem vocês
onde ficam armazenados os dados? E a gente sempre tem a mesma resposta, fica armazenado dentro do ambiente do hospital, numa base para o Fusion, né, que é a base que integra, que fica com as informações ali, mas está dentro do ambiente do hospital. A empresa Sisqualis não tem acesso a esses dados. Esses dados são de acesso só do hospital, né, ou daquela empresa, ou daquele aplicativo que o hospital decida compartilhar os dados, né, junto com, claro, que sempre no interesse do paciente, né? Mas a responsabilidade é sempre do hospital. Então esse é das principais perguntas, não diria medo, né, mas das principais perguntas, assim. O pessoal pensa que a gente leva as informações para uma plataforma e daí faz análise, né, na nuvem, então a gente não faz nada disso. A gente não persiste dados. Os dados ficam nas instituições. Tem mais uma aqui. Dados de dispositivos médicos existentes em uma UTI, como monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares e bombas de fusão, em tempo real, são considerados nesse sistema? Eles podem ser integrados. É uma questão de fazer ali a integração, mas eles podem ser integrados, sim, na plataforma. Só comentar que, claro, o futuro ele vai fazer agora a gente com inteligência artificial. Quanto mais informações que a gente tiver nesse Big Data que a gente conseguir para ter uma decisão mais assertiva, vai ser melhor. E, claro, esses sistemas, então, de monitores, eles conseguem fazer uma leitura lá no hospital. A gente tem uma experiência com a Munai, né? Então, a gente consegue integrar essas leituras de dados e isso gerar uma predição clínica, né? Então, se a gente também tiver isso dentro da Interop, né, a gente consegue também entender quais são aqueles pacientes que precisam de um cuidado específico, né? Então, isso aí tudo é um futuro que se vislumbra, né, com esses dados mais integrados e a gente conseguir ter dados de qualidade, né? Só voltando também na pergunta que foi feita sobre o cliente, né, quais são as principais perguntas que o cliente faz na hora de integrar, ainda mais nesse projeto nosso da interoperabilidade com as emergências. Vazamento de dados. Isso aí veio muito, né, em foco. A gente vai interoperar os dados, todo mundo tem acesso ali às instituições. Mas se vazar o dado de algum paciente, como é que a gente vai saber de onde que vazou, né? Então, hoje a gente acessa esse sistema de interoperabilidade por meio do nosso MV, o nosso RP. Então, a gente sabe exatamente qual é o médico que entrou, qual é o médico que acessou a interoperabilidade, que trouxe essas informações, e se houve algum vazamento, a gente tem o tempo e o momento de acesso de cada um dos colaboradores que estão ali acessando. E cada instituição tem o livre-arbítrio para abrir esse botão de interoperabilidade para quem ele achar necessário. Se é para o médico ou se é para a enfermeira que vai fazer a triagem. Então, a gente tem, cada uma das instituições tem esse rito dentro delas. Bem lembrado, fica dentro do próprio aplicativo. E muitas informações dessas, né, como é o caso lá do Mãe de Deus, elas já estão, as informações de monitores cardíacos, enfim, elas já estão integradas com o RP. Então, daí para a gente é buscar essas informações do RP, mas se tiver que fazer para os equipamentos diretamente, a gente pode fazer também. Tem mais uma aqui. Vocês conseguem compartilhar alguns indicadores que estão no radar para mensurar a melhoria no desfecho clínico ou eficiência dos processos? De agosto para cá, vocês já possuem algum resultado? A gente está com resultados mais empíricos, assim, até eu vou pedir para o Cícero falar do ponto de vista clínico, né? A gente não estruturou ainda um desfecho de uma forma que a gente consiga já mostrar, né? Ainda são experiências que a gente está acumulando e o uso, então, dos nossos... Então, a gente pilotou, então, esse projeto com alguns médicos lá da emergência e a gente está coletando as informações, mas a gente ainda não tem, por exemplo, assim, melhorias em relação ao desfecho clínico, taxa de retorno à emergência, entre outras coisas, mas é o futuro da gente ter. Eu tenho dados ainda não integrados em relação a isso, né? Mas uma das mensurações que a gente faz é principalmente taxa de retorno à emergência em 7 dias e o nosso futuro, então, é fazer essa análise em conjunto. Oi.
Só para, talvez uma sugestão para enriquecer a plataforma seria ter os dados também de prescrição digital, né? De colocar, buscar esses dados na Memed ou outra empresa que faça esse tipo de... Porque quando o paciente está no hospital, ok, você pega, mas eu acho que enriquece bastante se você tem a prescrição dele, né? A gente tem a integração, tem duas formas aí de chegar onde você está falando, acho que é super pertinente mesmo. A gente tem a integração direta com a Mevo, que a gente faz para a MV Itazi, e a gente tem também, se a plataforma ou a Memed, enfim, está integrada com o ERP, a gente também consegue buscar essa informação e trazer para dentro da plataforma. Mas a gente pode fazer a integração entre o sistema de prescrição com a plataforma, com o ERP, no caso. A gente consegue fazer essa integração ou consegue consumir a informação do próprio ERP, se tiver gravado lá. Às vezes realmente é uma dificuldade maior ainda, porque cada consultório acaba tendo um sistema. Então, se os sistemas dos hospitais já são um pouco mais diversos, imagina nos consultórios. É uma quantidade realmente muito grande, assim, mas a gente já começou a ter experiências em ir atrás disso. A gente tem com alguns, né? A gente tem, por exemplo, tem com a Mevo, com a Memed a gente não tem ainda, mas totalmente factível de fazer. A gente tem integração com a TI Saúde, a gente tem com o sistema Amigo também, que é um sistema de consultório, a gente tem com alguns sistemas de consultório, mas como o Dr. Cícero falou, são muitos, né? Então tem que ir fazendo conforme vai surgindo as demandas, né? Então, Márcio Lago de novo. Na verdade, tem duas. Uma é comentário e a outra é uma pergunta. Esses dias a gente teve um evento bem abrangente aqui na ANAP sobre a questão das prescrições com IA, com tudo, né? E aí teve aqui uma deputada, e aí falou bastante do projeto que tem lá correndo na Câmara de aprovação da responsabilização com relação à prescrição e tal. Então eu vejo que nessa área tem uma relevância de discussão lá, né? E a minha pergunta é, a mesma relevância existe ainda para a interoperabilidade? Porque a gente ouve picado as informações, né? Como vocês são uma empresa da área, então vocês devem ter mais informação que a gente. Como que está isso? Porque antes você tinha a Rede Nacional de Dados da Saúde, né? RNDS, que parou lá nas vacinas, nos exames, né? Isso aí como que evoluiu, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é sobre as carteiras digitais de saúde. A gente está vendo algumas empresas com iniciativas de ter um paciente ter uma carteira digital de saúde. Então eu queria que você comentasse essas duas situações e como que vocês estão, qual que é o avanço disso. Lá, vou começar pela primeira ali, que é a questão da INDS, né? É um projeto do governo para a questão do SUS. Então, até então, pelo menos até onde eu tinha as últimas portarias que eu tinha lido ali, ele tratava basicamente do sistema único, não falava de integrar com o privado. Mas isso, a gente sonha por isso, para poder tanto levar informação, quanto poder trazer informação daqueles pacientes que assim o desejarem, né? Da RNDS. A gente consegue informações do DataSUS, mas através de outros sistemas, mas não da RNDS especificamente. Na questão das carteiras digitais, sim, tem surgido muito, né? Eu entendo que tudo que a gente está falando aqui é uma jornada, né? Talvez a gente esteja mais no início da jornada ali, talvez mais em relação ao Brasil a gente está talvez na frente ou muito próximo de estar na frente, mas eu entendo que é uma jornada. A gente tem muitos pontos aí para cobrir, né? Até chegar na questão da gente ter um prontuário nacional, público-privado, onde eu saio daqui, vou lá para o Nordeste, chego lá, todo mundo já sabe meu histórico inteiro. Então isso é um ponto, na minha visão, um pouco mais longe. A questão das carteiras eu acho que é uma dificuldade adicional ainda, porque pensa o seguinte: cada instituição, se a gente for olhar hoje, cada instituição tem o seu aplicativo. Então eu vou numa instituição, eu tenho que baixar o aplicativo dele para eu ter. A gente tem uma visão de que os padrões vão facilitar essa troca entre os aplicativos, e plataformas como a nossa
né? Existem outras, né? Mas plataformas como a nossa, elas tendem a facilitar essa troca. Para quê? Para que tu não precise tirar do 9 de julho o aplicativo dele, o São Camilo tem o aplicativo dele, enfim, qualquer outro hospital aqui, o Santa Marcelina tem outro aplicativo, então cada um desses hospitais tem o seu aplicativo de paciente e essas plataformas elas vão conseguir fazer com que esses aplicativos se conversem, né? E aí a conversa entre os aplicativos, entre os hospitais, entre as operadoras, entre os municípios, entre os estados, entre o governo federal, né, com a RNDS, que eu acho que vai ser o grande barramento geral, eu imagino isso, que todas as outras iniciativas de barramento, as nossas e as iniciativas que estão ocorrendo no Brasil inteiro, elas vão convergir para isso. Eu entendo que esse seria um caminho excelente, porque aí... E aí eu estou dizendo assim, que não tem como uma empresa só dominar tudo. Vai ter várias empresas que vão fazer coisas semelhantes que a gente está fazendo, a gente vai fazer coisas semelhantes que elas estão fazendo, mas o que importa é que todas essas empresas estão trabalhando para que as informações estejam, que elas transitem, que é esse que é o ponto principal, assim. Não sei se eu te respondi. Cada vez mais o pessoal tem falado de bases de dados não estruturadas. O que vocês enxergam em relação a isso? Há 3 anos atrás, quando eu comecei na área de saúde, era um fato. O banco de dados tem que ser estruturado, os campos estruturados, e aí a gente está enfrentando agora uma revolução da linguagem natural, LLM, e já tem muita empresa e muita gente já olhando um pouco, com uma cara um pouco diferente para os barramentos, achando que a LLM consegue fazer esse meio de campo aí, resolver a questão, porque quando você olha para os prontuários, uma parte do prontuário é fácil você conseguir estruturar em campos de dados estruturados, outra não. E a que não era um problema, que está deixando de ser, pelo menos ela está sendo mais bem tratada através da LLM. Qual que é a visão de vocês sobre esse conflito aí de tecnologia já mais consolidada de uma nova? Então, acho que eu não vejo conflito, eu vejo como soma, como complementariedade. Porque se a gente pensar a questão de trazer informações para uma única base, de forma... Porque quando a gente vai trazer a informação, a gente já está, de alguma forma, estruturando, né? Imagina que tanto TASI e MV trabalham com metadados. Então, a gente tem lá uma base de dados, que é padrão do sistema, e a gente tem lá os formulários, né? Formulários eletrônicos, enfim, cada um chama de um jeito, mas que são aqueles formulários que se constrói e que vai criando campos, né? Metadados, além da base natural do MV do TASI, padrão. E esses são informações clínicas, assistenciais, são informações importantes do paciente, que de alguma forma elas têm que ser estruturadas para cá. Tem uma camada de dificuldade que é a questão semântica, mas a gente vai entrar num outro capítulo que não adianta, é uma jornada. A semântica está mais para frente. Se a gente for pensar na semântica agora, claro que tem que tentar estruturar sempre da melhor... Do campo texto, né? E tem muita coisa que, se viesse padrão, né? Se a gente usasse um SNOMED, se a gente usasse um padrão internacional, se a gente usasse o próprio HL7 ou o FHIR padrão de todas os ERPs e das outras aplicações, aí seria muito mais fácil chegar na questão semântica. Mas a gente não usa, né? A gente tem que pensar que a gente está num modelo que é cada um usando o seu modelo e a sua forma. E eu acho que essa estruturação ela já vai fortalecer a questão do próprio LLM, né? Só comentar assim, que eu, além do que eu faço, ainda cuido de um capítulo da JCI lá do hospital, que é sobre realmente segurança da informação. E uma das coisas mais difíceis que tem é fazer com que as pessoas parem de usar siglas, porque às vezes usam siglas que podem ser qualquer coisa, e o pessoal é muito criativo, principalmente os oncologistas, eles são muito criativos, eles vão inventando sigla a cada dia. Então é difícil tu pegar, às vezes, uma sigla de uma aqui, até aqui São Paulo, para Porto Alegre, as siglas mudam tudo, né? Então a LLM ela vai ter um trabalhinho, assim, até entender o que os caras estão querendo dizer, né, com aquilo ali, e juntar isso num dado estruturado. Mas se a gente botar como codificação, que nem a gente tem ali o CIDS, ele também tem um viés de codificação, sabe? Às vezes tu procura um código
coloca aquele código, mas não era exatamente o que tu queria dizer com aquela doença, porque isso já evoluiu, esse código já é antigo, ou às vezes tu botou o código errado sem querer, tá? Então, ele tem uma certa complexidade, assim, né? Então, a gente, às vezes, poder ir buscar qual é o dado que gerou aquela informação da LLM, talvez ainda seja relevante. E a gente vê isso quando a gente vê inteligência artificial no campo da medicina, que ela é importante para quem está lá decidindo conseguir olhar de onde é que ele tirou aquela informação, né? Então essas duas coisas eu acho que elas vão evoluir e com certeza a LLM vai resolver, mas ainda tem um caminho, sabe? Que é um caminho que, se ela entrar meio torto, assim, acho que não vai dar. Eu vi, por exemplo, o pessoal comemorando que o ChatGPT teve uma pergunta que ele disse que, não sei, né? Então isso foi uma evolução, assim, de ele parar de inventar coisa e começar a dizer que ele não sabe, né? Daí, claro, depois disso começar a evoluir para alguma coisa além, né? Tem uma aqui. Considerando que o CID é um elemento essencial para a interoperabilidade, entre sistemas de informação em saúde, como os grupos de trabalhos, GTs, têm tratado a necessidade de seu registro nas guias, mesmo diante da ausência de aprovação formal do CFM e ou da revogação de resolução que veda essa prática? Falou do CFM. Não, em relação, por exemplo, ao CID, ele ainda é uma prática de todos os hospitais registrar o atendimento baseado no CID, né? Mas ele é um problema, tá? Ele é um problema, porque a gente pega realmente registros equivocados e quando a gente vai fazer em relação a trabalhos e tentar entender o que está acontecendo no comportamento das doenças, ele causa esse viés, né? Um viés de codificação, que às vezes a gente está achando que é uma coisa e na verdade é outra, né? Então a gente ainda está trabalhando com o CID, mas tentando entender que essa informação ela não é a mais relevante, né? E que ela tem que ser tomado todo cuidado em relação ao uso dela. Tem mais uma aqui, acho que acredito que seja a última. Na visão do Daniel, como um agente de inovação, qual é o papel da tecnologia como agente de transformação apoiado na interoperabilidade, ligando as áreas operacionais ao cuidado centrado no paciente? O papel da tecnologia é de suma importância nesse projeto, por exemplo, né, na interoperabilidade. É ele que vai possibilitar a integração desses dados. E não é só a tecnologia, né? A tecnologia é legal, ela vai operacionalizar isso, mas a gente precisa fundamentalmente do engajamento do corpo clínico e assistencial, né? Assim também como para o projeto ficar de pé, eu digo desse projeto, né, porque a gente está mais envolvido, a gente teve que ter um engajamento também das outras áreas, né? A gente teve que conversar. Eu tive várias reuniões com diversos atores dentro do hospital. Eu estou aqui representando com procuração de vários aqui para falar, tá? Eu estou falando aqui em nome da nossa DPO, estou falando aqui em nome do nosso coordenador de TI, estou falando aqui em nome do nosso CEO, diversos do nosso médico coordenador da emergência, enfermeira assistencial também. Então, a gente teve diversas reuniões com esses colegas do hospital para sensibilizá-los, né? O projeto é esse, faz sentido, não faz, a gente está prevendo um desfecho melhor para o nosso paciente. E aí sim a gente com isso conseguiu desenvolver o projeto em conjunto, né? Porque a participação de cada um deles foi fundamental para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E se a gente não tivesse no ecossistema de inovação, né? Eu gosto de falar e de ressaltar isso, nada disso seria possível. Hoje a gente vê modelos de inovação em hospital. Inovação em hospital é algo vamos dizer assim, novo, né? Não é todo hospital que tem ainda um setor de inovação dentro, mas os que tem, a gente vê um modelo muito, nós temos o nosso setor de inovação com um laboratório de inovação dentro do Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital Mundo de Vento, para falar lá de Porto Alegre. Então, a gente criou dentro desse ecossistema um hub de inovação com 3 hospitais. Então, as áreas de inovação desses 3 hospitais estão dentro do Tecnopuc, lá falando sobre inovação aberta, né? Inovação aberta é trazer os problemas de dentro do hospital, ver com os nossos colegas pares de outros hospitais o que são problemas consensuais e o que a gente pode resolver em conjunto. Então a gente faz isso hoje dentro do BioHub do Tecnopuc. É uma inovação colaborativa e de confiança. Por aqui foi. Tem mais alguma presencial? Vou aproveitar. Obrigado.
Bom dia. Aproveitando esse ponto que tu tocou, Daniel, eu assim, entendo que tecnologia sozinha ela não faz nada, óbvio, e ela é uma questão de tempo, né? Evolução, tudo bem, quando a gente aprende esse processo e torna isso uma razão matemática, é realmente uma questão de tempo para chegar onde a gente quer. Mas quando isso envolve pessoas e a gente depende de engajamento, então eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa tua experiência e se essas conversas internas que vocês tiveram dentro do ecossistema da PUC resultaram numa melhoria no preenchimento dos prontuários e se vocês chegaram a dimensionar esse resultado pós-conversas. Como a gente tinha mencionado anteriormente, a gente não conseguiu ainda ter dados suficientes para ver quais são as melhorias que a gente está tendo com o projeto. A gente conseguiu viabilizar o projeto tecnicamente para conseguir fazer uns primeiros pilotos nossos dentro das emergências. Então, nesse segundo momento, a partir do mês que vem, no máximo novembro, ainda esse ano, a gente vai conseguir rodar. A gente vai conseguir disponibilizar, aí sim, para o paciente que está entrando na nossa emergência e convidar ele a participar do projeto, né? Hoje, os pacientes que transitam ali são pacientes meio guiados por nós. Tipo, vai lá, dá o consente lá para a gente ver se está interoperando, se eles vão conseguir acessar lá. Então, de fato, a gente vai conseguir mensurar isso. Eu acredito que quando a gente tiver dados suficientes para isso, dentro de uns 3 meses de coleta de dados, já dá para conseguir ter do projeto amplo e aberto ao público, né? A gente já fez isso nos pilotos anteriormente, né? Integrando os dados e avaliando quais eram os dados que eram relevantes entre essa interoperabilidade, mas a gente precisa do engajamento, né? Como você disse, não só desse projeto. A tecnologia não faz nada sozinho. Eu já vi milhares de soluções fantásticas entrando para dentro do hospital e morrendo por conta da falta de engajamento do coordenador da área, da falta de maturidade de cocriação de uma solução que é super boa e não deu certo no hospital porque não era o momento, né? Então, muitas vezes nos procuram falando, a gente tem uma solução fantástica que a gente avalia, realmente é muito boa. A gente leva para a área e não acontece. E a gente fala, não era o momento, né? A solução é boa, mas a gente tem que ter essa sensibilidade como quem trabalha com inovação de tentar direcionar essas soluções que agregam ao hospital no momento certo e com a área certa, com o nível de maturidade certo daquele coordenador, porque senão eu prefiro até não levar, para não perder tempo do empreendedor e também não perder tempo do nosso setor. Obrigado. Só retificar a pergunta que eu fiz, esse termo de consentimento, ele é válido somente aos hospitais do Rio Grande do Sul, que vocês mencionaram, ou vale para todos? Hoje, ele é um termo de consentimento que foi construído e foi elaborado e foi aceito por aquelas instituições. Mas nada impede de que, por exemplo, eu pegue aquele termo de consentimento, mande para a sua instituição e a sua instituição diga, olha, está aqui para mim, o DPO lá diz, eu estou de acordo com esse termo aqui e passa a usar aquele termo para fazer o mesmo processo, entendeu? Entendi. Então, inicialmente, assim, vocês usam a Connect Saúde é somente comunicação dos hospitais mencionados do Rio Grande do Sul. Isso. Mas na verdade ele não está fechado, pode ser expandido. É isso. Não é uma empresa, assim, é um grupo que se reuniu para fazer essa troca de dados. Interessante, muito bom. Um projeto clássico de inovação, envolvendo hospitais, operadora e uma empresa, né? Acho que é isso, pessoal. Tá. Então, bom, queria agradecer aqui, em nosso nome, né, o nome da Sisqualis, essa oportunidade de mostrar para quem está aqui, para quem está nos acompanhando online também, como que a gente tem ajudado, né, as startups a conectar melhor com o mundo dos ERPs, como que a gente tem ajudado os hospitais a se integrarem, né, a se comunicarem, como que a gente tem ajudado os pacientes a ter melhor resultado através das informações, de mais informações para a equipe clínica, como que a gente tem feito processos de inovação dentro das instituições, como que as operadoras têm
também tido benefício da utilização de sistemas integrados, dos seus próprios sistemas internos e também da integração com a rede credenciada ou com entidades externas, como que a saúde pública também tem se beneficiado através da telesaúde, como a gente mostrou ali, e de uma forma geral, como é que a gente tem contribuído para o ecossistema de saúde. Então, agradeço aqui, agradeço ao Daniel por ter me acompanhado aqui, Cícero também, ter vindo aqui para a gente representar junto o projeto. Agradeço a vocês por terem vindo aqui pessoalmente, que a gente sabe como é difícil separar um minutinho da agenda. E agradeço muito também ao pessoal que está nos assistindo online, porque mesmo online a gente tem muito compromisso e para esse minutinho para nos escutar. E agradeço também todo o time aí que está nos apoiando aqui da ANAP, o time técnico aqui, e a ANAP por sediar aqui esse encontro. Muito obrigado, pessoal.